anunciando a dupla tarefa do Messias. Isaías, que nós sabemos que é o profeta messiânico, é aquele a qual profetizou, declarou, falou acerca da vinda de Jesus. No capítulo 61, ele fala acerca de Jesus, acerca do Messias, mas também acerca do povo exilado. Essa dupla tarefa dessa profecia, ela tem como intuito essa noite de nos lembrar acerca de Jesus, mas também de ativar em nós aquilo que ele disse a nosso respeito. Tem alguém entendendo isso aqui? O texto começa exatamente assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. A Bíblia diz que Isaías, debaixo de uma revelação divina, ele declara esse texto. E no Novo Testamento, há anos à frente, Jesus vai receber a oportunidade para falar na sinagoga. Jesus vai receber a oportunidade no culto, ele vai receber para dar uma saudação, como diz os pentecostais. Ele recebe uma oportunidade para falar, e lhe é dado exatamente esse livro, e ele lerá exatamente esse texto. A Bíblia diz que Jesus começa a declarar em alto e bom som: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E o texto diz que os que estavam ali em sua volta começam a se sentir incomodados. Os fariseus, os hipócritas, os incrédulos, eles de uma certa forma começam a se sentir incomodados com as palavras de Jesus. Eles começam a dizer: quem ele pensa que é? Aí outros dizem assim: não é esse aí o filho do carpinteiro? Aí eles começam a comentar: não é esse aí o filho de Maria? Aí outros dizem: mas ele acha que Isaías está falando acerca dele? Aí daqui a pouco outros começam a comentar: quem é esse que fala com tanta propriedade? Jesus está falando acerca de si mesmo, como o Messias, e acerca da sua missão na terra. E ele começa a declarar. A Bíblia diz que o coração dos fariseus começam a se encher de tanta ira, que eles tentam matar Jesus e destruí-lo naquele dia. A Bíblia diz que eles tentam pegar Jesus e derribá-lo, empurrá-lo de um penhasco. Só que ele consegue se esquivar, ele consegue sair. E o texto diz assim: e deu continuidade ao seu ministério. Ele passou por uma provação e sai dali daquele ambiente de hostilidade, de desprezo, de tentativa de homicídio, e vai dar continuidade ao seu ministério. E todas as vezes que eu leio esse texto, o Espírito Santo me diz: não tem como permitir que a opinião contrária de alguém a teu respeito possa te impedir de executar aquilo ao qual Deus te chamou para ser e fazer. Tem alguém comigo aqui essa noite? Olha para quem está do teu lado, fala para ele: presta atenção. O propósito de Deus na tua vida é maior do que a oposição. Não fala desse jeito, fala com autoridade. Fala: o propósito de Deus na tua vida é maior do que a oposição. Alguém crê comigo nisso aqui? Presta atenção. Essa palavra que não é só direcionada a Jesus, mas também ao povo exilado e a você que está aqui. O texto começa assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. A primeira lição que eu quero que você guarde na tua alma, no teu espírito, é a seguinte: a presença de Deus na tua vida é uma evidência. Não, tu não está aqui não, está em casa vendo o Jornal Nacional, não é possível. Olha para quem está do teu lado, não olha com essa cara, melhora essa cara. Fala para ele: a presença de Deus na tua vida é uma evidência. Fala: ele não vai pensar se repousa sobre você, ele já está sobre você. Diga para ela, alguém concordando ou não, alguém gostando ou não, o Espírito do Senhor
Jeová está. Oh meu Deus do céu, tem alguém comigo aqui? Ei, o que Jesus está dizendo é o seguinte: alguém gostando ou não, não pode alterar o que já está sobre mim. Até quando? Ei, você vai ficar todo murchinho, toda tristinha, porque alguém disse que não concorda com o que Deus tem feito na tua vida. Até quando você vai ficar todo murchinho, toda tristinha, porque alguém disse que o teu tempo de adoração, de entrega, não passa de emoção? Até quando você vai ficar preocupado com o que outros falam ao teu respeito? O Senhor está dizendo: pare de ficar pesquisando, analisando, anotando, como se a opinião alheia pudesse ditar o teu destino. Ele está dizendo: o meu Espírito está sobre você. E ele continua declarando: porque o Senhor me ungiu. Para quê, Raquel? Para pregar boas novas. Eu sou filha de um casal de pastores. E como pentecostal, nós já ouvimos muito, a vida inteira, alguém dizer: olha, não mexe com fulano não, porque fulano é ungido, hein? E um dia, lendo esse texto, o Espírito Santo disse para mim: a minha unção na vida de alguém não é para ser motivo de ameaça. A minha unção na vida de alguém, ela tem um propósito. Deus não te ungiu para que essa unção fique guardada numa caixinha, no fundo do guarda-roupa, para que num dia específico você a utilize. Não, a unção de Deus na tua vida tem uma finalidade. Catuca essa pessoa, pergunta para ele: você está entendendo ou está fingindo? Não, Raquel, porque o Senhor me ungiu, né? Você sabe, o dia que precisar, ó, eu tiro da manga. Não, não é isso não. O Senhor te ungiu com uma finalidade. Olha o que o profeta está dizendo: porque o Senhor me ungiu para. Tem uma finalidade. A unção de Deus na vida de alguém não é simplesmente para que você abra a boca e diga: o Senhor me ungiu, eu carrego a presença do Senhor, eu tenho em mim a unção e a graça do Senhor. Não, Raquel, não. Ele te ungiu para quê? Para pregar boas novas. Boas novas que nós conhecemos é como boas notícias. Ou seja, você será um propagador do reino. Você vai falar acerca do que Jesus tem feito em você. Não é só as boas novas de salvação, mas a tua vida pode ser é um testemunho ambulante. Se for dada a oportunidade para alguém aqui, pelo menos para 5, a gente não sai daqui antes de meia-noite, porque cada um vai dizer: Raquel, eu era assim, eu fazia assim, eu me comportava assim. Raquel, durante a minha infância, durante toda a minha vida, você não tem noção, todos aqui foram alcançados pelas boas novas de salvação. Sabe o que está acontecendo nesses últimos tempos? As pessoas não querem mais falar acerca de Jesus. A vida está tão corrida, a gente está tão cansado, que a gente não quer mais falar. Ou até fala. Você entra num carro, você entra num táxi, você entra num consultório. E eu me lembro de um tempo, eu tenho 38 anos, embora pareça 18. Quem riu está com inveja, certo? Eu me lembro de um tempo aonde nós chegávamos, era só dar uma brecha que a minha mãe falava acerca de Jesus. Era só dar um espaço que o meu pai falava acerca de Jesus. E eu cresci assim. Um dia desses eu entrei no Uber. E sabe aquele dia que é você que está precisando de uma palavra de Deus? Alguém já passou por isso? Não, vou vir morar em São Paulo. Alguém já passou? Entrei, boa tarde, tudo bem? O senhor está bem? E fiquei fazendo a egípcia, disfarçando, resolvendo a vida toda no celular, as demandas, os amigos, os inimigos, resolvendo a vida.
E de repente uma amiga me liga e diz assim, primeiro ela mandou no WhatsApp: amiga, eu preciso que você ore por mim. Aí eu respondi como todo amigo: vou orar. Ela acreditou no literal, me ligou na hora. Ela já ligou dizendo: já estou de joelho dobrado. Eu falei: filha, em nome de Jesus. E eu comecei naquela preguiça, né, crente? Pai, no nome de Jesus, abençoa, ajuda Deus, ajuda o inimigo. Aquela oração que nem você sabe o que você está falando. Aí, como a gente é evangélico, a presença de Deus tomou o ambiente, né? Aí o que era algo comum, uma oração que, para nós, para mim, eu falava com Deus, mas com aquele desânimo. Enquanto eu orava por ela, quem estava sendo cheia da presença do Senhor era eu. E quando eu terminei a oração e cheguei no meu destino, o rapaz virou para mim e disse assim: pastora Raquel, que alegria. Eu falei: Jesus, tu me conhece? Eu ia pedir a ele para mim, eu ia pedir para a senhora para me orar, mas eu fiquei sem graça. Mas como a senhora começou a orar, eu falei: é de Deus. E ali já sabe, né, irmão? Aí Jesus desceu, orei. Falei: meu filho, tem que pagar alguma coisa a mais, porque foi 1 hora marchando. Ai! Falei com ele acerca de Jesus. Fiz apelo, só não batizei porque não tinha água. Se tivesse uma garrafinha, eu batizava ele dentro do carro. É porque às vezes a gente fica esperando sentir um arrepio para propagar o reino de Deus na terra. A gente fica esperando sentir, sabe? Raquel, eu não senti. Eu não vi uma pombinha passando, eu não vi. Não. O Senhor está dizendo: ei, existe uma unção sobre você para proclamar, para propagar. Não importa onde você esteja, não importa com quem esteja. O Senhor está dizendo: a unção que eu depositei sobre você tem uma finalidade. Alguém concorda comigo? Diga glória a Deus. Olha o que ele continua declarando: para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Raquel, quem eram os cativos que o profeta está falando aqui? São aquelas pessoas que eram mantidas em cativeiros como escravos pelos próprios ímpios. Quem eram, Raquel, os presos que a Bíblia está falando aqui? São as pessoas que cometeram o próprio delito. Eles sabiam exatamente pelo que estavam pagando. Aí Deus vira para o profeta e diz: diga ao povo que eu os ungi para pregar, para propagar liberdade ao cativo e abertura de prisão aos presos. Raquel, não entendi o que Deus está dizendo. Simples: não importa se alguém está preso injustamente ou se está preso em detrimento de alguma colheita, de um erro que cometeu. O Senhor está dizendo: a unção que eu depositei sobre você dá a você autoridade o suficiente para virar para eles e dizer: sejam livres, sejam livres, sejam livres. O Senhor está dizendo: não importa se a prisão que alguém está é em detrimento de uma maldição hereditária, não importa se a prisão que alguém está é porque tomou uma atitude errada lá atrás e está colhendo do fruto de uma decisão errada. Não importa, a unção que está sobre você te dá autoridade o suficiente. Oh meu Deus do céu, será que tem alguém que crê comigo nisso aqui? Que não tinha como dar certo, vai dar certo. A porta que estava fechada, Deus é poderoso para abrir. O que estava virado, Deus é poderoso para colocar no devido lugar.